E aí, meus leigos, tudo bem? Estive um bom tempo sem postar vídeos, pois estava empenhado na finalização de uma grande obra aqui na cidade de Franca, que foi muito gratificante e entregamos algo que beneficiará a população da cidade e da região, o Sesc Franca. Mas de que se trata esse vídeo? A tentativa de golpe de 8 do 1? Não. Pois este foi um arremedo de golpe planejado e discutido em grupos de WhatsApp. Não. Estou falando sobre golpes discutidos e planejados por forças mais organizadas que tinham o objetivo de manter ou ampliar a hegemonia econômica, política e militar do Império Americano. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like e compartilhe. Existe uma arma que países poderosos usam para se livrar de líderes de outros países ou garantir a sua hegemonia. Chama-se golpe. Porque significa forçar a saída de um governo do poder, sem eleições, sem processo, apenas tomando poder. Alguém é removido e outro é colocado no lugar. Golpes acontecem de várias formas, mas quero mostrar como os Estados Unidos usaram isso para alcançar seus objetivos no cenário mundial. Vou guiá-lo por alguns golpes liderados pelos Estados Unidos para mostrar que, embora pareça haver ordem, os países poderosos muitas vezes conseguem o que querem de qualquer jeito. Aqui estou definindo os golpes liderados pelos Estados Unidos que vou listar. Número 1. Foram bem-sucedidos. Muitas tentativas de golpes fracassaram. Deixaremos essas de lado. Número 2. Deve haver ao menos um funcionário do governo dos Estados Unidos envolvido. Número 3. Precisamos de evidências concretas de envolvimento dos Estados Unidos, não só especulações. Embora os Estados Unidos tenham provocado várias mudanças de regime, nossa lista é mais curta. Esses são os golpes que melhor mostram como essa ferramenta tem sido usada no poder internacional. Vamos começar aqui, no país independente do Havaí. É 1893 e os Estados Unidos sentem que a rainha havaiana, Lili Uokalani, desculpe a pronúncia, é uma ameaça ao controle americano sobre o açúcar. É o açúcar cultivado por descendentes de missionários americanos brancos que se estabeleceram no Havaí. Os Estados Unidos enviam um navio militar com tropas para Honolulu e derrubam a rainha, instalando um desses descendentes, Sanford B. Dowling, como presidente. Notou o sobrenome dele? Não vou fazer propaganda da empresa, mas talvez você já tomou um suco deles. Este golpe foi um dos primeiros dos Estados Unidos e preparou o terreno para a família do novo presidente expandir sua corporação. Mas também para o Havaí ser anexado aos Estados Unidos, algo que eles começaram a fazer com mais intensidade. Vamos para o próximo golpe. O próximo golpe tem a ver com a Espanha. Bem, na verdade, mais com as colônias da Espanha. Os dias de glória da Espanha já passaram. São um império em declínio, com resistência em suas colônias, especialmente em Cuba, Porto Rico e nas Filipinas. Enquanto isso, os Estados Unidos são um império em ascensão, desconfortáveis com a Espanha tendo colônias a 100 milhas de sua costa. Mas não gostam da ideia de independência para lugares como Cuba ou Porto Rico. Essas são ilhas estratégicas bem no bairro dos Estados Unidos. E como no Havaí, empresas americanas têm dinheiro investido especialmente em Cuba. A independência pode significar serem expulsos. Então os Estados Unidos entram na luta entre a Espanha e suas colônias.
usam a explosão de um navio americano como desculpa, embora provavelmente tenha sido acidente. Mas às vezes a história importa mais que a verdade. Então os Estados Unidos enviam tropas para libertar os rebeldes que lutam contra seus colonizadores espanhóis, prometendo-lhes independência. Não apenas em Cuba e Porto Rico, mas mais tarde nas Filipinas e Guam. Esses levantes locais eventualmente expulsam os espanhóis, e os Estados Unidos voltam atrás na promessa de dar independência a esses locais. E eles encontram maneiras de governar Cuba e Porto Rico indiretamente. Os Estados Unidos pegaram carona em movimentos de independência para realizar golpes, instalando líderes pró-americanos em uma base naval em Cuba, e eventualmente anexando Porto Rico e Guam, que ainda controlam. E as Filipinas, que mantiveram por cerca de 48 anos. Ok, vamos em frente. Então aqui agora estamos na Nicarágua. É 1909. Há muitas empresas americanas poderosas aqui, mas um novo presidente chega ao poder prometendo regulá-las. Os Estados Unidos não vão deixar isso acontecer. Então, o secretário de Estado americano Robert Bacon espalha rumores para difamar o presidente José Santos Zelaya Lopes, dizendo que ele está construindo um canal para competir com o Canal do Panamá. Mas, na verdade, estão furiosos porque a Nicarágua estava tomando empréstimos da Europa. Os Estados Unidos o consideram como um criminoso de guerra digno de ser derrubado. Então a pressão aumenta e os Estados Unidos enviam navios para ambas as costas da Nicarágua. Montam fuzileiros navais no Panamá, basicamente intimidando o presidente a renunciar. E o benefício de ser uma superpotência em ascensão é que funcionou. Renunciar é a única opção deste presidente. E logo, um líder que os Estados Unidos gostam chegou ao poder, Juan José Estrada Morales. O golpe está completo. Este é o primeiro de muitos casos de interferência dos Estados Unidos na Nicarágua. Anos depois, os Estados Unidos estão de volta para outro golpe na vizinha Honduras. Este foi tramado por cidadãos americanos privados seguindo um padrão semelhante. Um novo presidente chega, Miguel Dávila, inspirado pelo presidente da Nicarágua que quer retomar o controle do país nas empresas americanas. Neste caso, estamos falando de bananas. As empresas de banana não iam deixar isto acontecer. E principalmente esse cara aqui, um empresário de bananas chamado Sam Zemurray, o homem da banana. Ele não vai deixar esse presidente incômodo governar seu país. Não. Ele então monta sua própria milícia, compra um navio da marinha excedente, carrega-o com armas e começa sua campanha para remover esse presidente. Navega de Nova Orleans para a costa de Honduras e invade o país com um exército privado. Onde está o governo dos Estados Unidos nisso? Eles também não gostavam da direção política de Honduras. Eles meio que ficaram assim de lado, deixaram a invasão privada acontecer. E então, no momento crítico, os Estados Unidos intervêm para ordenar um cessar-fogo, intimidando o presidente a renunciar. Ele não tinha como se manter à frente, estava sem nenhuma defesa. Então, ele renuncia. E o líder escolhido pelo homem da banana assume a presidente, Manuel Bonilla, dando ao empresário de bananas terras e status para importar sem impostos. E espere, ele também reembolsa por todas as despesas do golpe usando dinheiro público hondurenho.
Este homem da banana derrubou o governo e fez Honduras pagar por isso. Terrível, né? Vamos avançar aos anos 50, onde o golpe se torna uma ferramenta mais útil. Há uma nova agência dos Estados Unidos dedicada a coletar e analisar informações espionagem. Eles a chamam de Agência Central de Inteligência, a CIA. E agora revoluciona completamente a arte do golpe. Os Estados Unidos é uma superpotência global completa neste momento. Não mais apenas olhando para o próprio quintal, mas para o mapa mundi inteiro, investindo recursos para combater seu rival global e ideologia comunista. Isso nos leva ao Irã. 1953, onde o Irã acaba de eleger Mohammad Mossadegh. Ele chega ao poder acreditando que o Irã deve retomar o controle de seu recurso mais valioso, o petróleo, que na época era controlada por uma empresa britânica chamada Anglo-Iranian Oil Company. Nós a conhecemos hoje como British Petroleum. Mossadegh está convicto: vamos expulsar os britânicos e retomar nosso petróleo. Mas os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, não estão felizes com os iranianos, retomando seus recursos. Eles avisam que, se fizerem isso, haverá consequências. Os britânicos conseguem uma reunião com um representante do Oriente Médio da CIA, lá em Londres, e o convence com a ideia: vamos derrubar Mossadegh. A CIA ficou meio assim, né? Ok, vamos lá. Né? Sentem vibrações comunistas em Mossadegh com a nacionalização do petróleo. Ou pelo menos dizem a si mesmo que sim. A CIA concorda e secretamente envia o seu representante para o Irã. Ele é o chefe do escritório do Oriente Médio, Kermit Roosevelt. Ele tem uns 30 anos. É, coincidência, né? Ele é neto de outro grande golpista, Ted Roosevelt. Roosevelt se infiltra no Irã com $1 milhão dos contribuintes americanos para derrubar Mossadegh. Agora há agentes da CIA no Irã tentando derrubar o governo. É um começo difícil com falhas, mas conseguem usar dinheiro para ganhar tração, subornando políticos e líderes para dizer coisas sobre Mossadegh. Contratam locais para encenar ataques contra líderes religiosos, fazendo parecer que foram ordenados por Mossadegh. Com tempo e dinheiro, criam caos, hostilidade e desconfiança entre o público. E há armas. A CIA armazena armas e explosivos suficientes para apoiar uma guerrilha de 10 mil homens por 6 meses. Tipo, caso precisem iniciar assim um conflito total. O resultado de tudo isso é mais violência e caos que engolfam a capital. Lojas destruídas, balas voando em mesquitas, pessoas espancadas e manifestantes pagos lotam as ruas. A cidade cai na maior anarquia. Tudo orquestrado pelo dinheiro da CIA, ou melhor, pelo cidadão americano. Né? No final resulta em um tiroteio sangrento na casa de Mossadegh. Ele eventualmente desiste e se entrega. Ele é então submetido a um julgamento de fachada, considerado culpado de traição e condenado a 3 anos de confinamento solitário e depois prisão domiciliar. O governante anterior do Irã, Mohammad Reza Pahlavi, havia fugido do país, mas agora com Mossadegh fora e com o apoio dos Estados Unidos e do Reino Unido, ele poderia voltar ao Irã e assumir o controle. Pahlavi se coroa.
em uma tradição que remonta a 25 séculos. Seu título é Rei dos Reis e ele se torna imperador de sua nação. Os Estados Unidos saíram por cima. Conseguiram o que eles queriam. Agora tem um ditador amigável dos americanos no Oriente Médio, que agora está recebendo empresas petrolíferas americanas para explorar reservas de petróleo. Sob o Shah, o Irã se torna um estado policial brutal. Executou oficiais militares, líderes estudantis, qualquer um associado a Mossadegh. Montou uma força policial secreta e a vida era brutal. Tão brutal que em 1979 a frustração dos iranianos explodiu em protestos em massa que expulsaram o Shah. A República Islâmica tem mantido o poder desde então e se tornou a teocracia que conhecemos hoje. Antes de continuarmos, uma lembrança de que todos esses golpes, esses planos para derrubar líderes, não exigiram votos americanos ou aprovação do Congresso. Eram apenas alguns homens-chave do governo em Washington fazendo isso acontecer. Essas pessoas definiriam a Guerra Fria e moldariam tantas outras operações secretas ao redor do mundo, que muitas das quais nunca saberemos. Vamos continuar. No ano seguinte, 1954, na Guatemala, a CIA tentou usar o mesmo manual que usaram no Irã. Mais uma vez, mirando em um líder que o povo havia eleito, Jacobo Arbenz, mas que queria retomar os recursos do país para o povo, para quebrar monopólios americanos que controlavam eletricidade e ferrovias. O presidente começava a confiscar terras de uma empresa de bananas. Olha as bananas aí de novo. Muitas vezes eram terras não utilizadas que queria redistribuir para locais cultivarem e alimentarem suas famílias, esperançosamente sair do sistema de pobreza endêmica. Mas os Estados Unidos decidiram que tinham que defender as empresas de banana ou mais reformas comunistas se espalhariam. O presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, e o secretário de Estado, John Foster Dulles, ordenaram uma queda. E a CIA começou a trabalhar. A CIA seleciona um líder para estar no poder e começa a fornecer equipamentos e treinamentos para exilados guatemaltecos e soldados privados. Monta uma base de operações secreta nos arredores de Miami. Começam a entregar armas para o Canal do Panamá, mas como nos outros golpes, não pôde ser apenas sobre armas. Tem que dominar o espaço da informação. Então eles criam uma estação de rádio que parece ser uma estação de rádio local da Guatemala, mas na realidade está sendo operada de uma pequena cidade na Flórida. E começam a publicar notícias falsas sobre revolta, agitação, rebelião. Então, ao mesmo tempo, os combatentes treinados da CIA invadem a Guatemala. Pilotos lançam bombas em ataques de combustível e postos militares. Eles não estavam começando uma guerra, não estavam tentando causar danos reais. Queriam que parecesse uma revolta interna, como se uma guerra estivesse no horizonte. Só para assustar. E para muitos funcionou. Pensaram que era uma revolta real, sem saber que a CIA estava por trás. Mas o presidente sabia o que acontecia. E havia mexido com os Estados Unidos. E agora isso estava acontecendo. Líderes militares sentem a pressão dos Estados Unidos e se voltam contra ele. Ele eventualmente se rende. Ao sair, o presidente se dirige a seu povo, deixando claro que a United Fruit Company, em colaboração com os Estados Unidos, é responsável pelo que está acontecendo conosco. E assim, um presidente sai e a opção escolhida pela CIA entra. Castillo Armas.
Este novo regime é brutal e continua a fazer coisas horríveis, detendo supostos comunistas, matando prisioneiros, desmantelando sindicatos, restaurando terras às empresas de banana e mantendo o domínio econômico. Isso dá início a uma era na Guatemala de mais assassinatos políticos e instabilidade, algo que ainda assola o país até hoje. E ainda hoje não há evidências desse interesse soviético na Guatemala. O comunismo foi a desculpa, mas era sobre garantir interesses comerciais americanos, destruindo um país por bananas. Bananas têm um sabor incrível. E para você? Acho que os americanos acham que é a melhor fruta do mundo. Certo, vamos para a África. Então é 1960, no centro da África, no Congo. Eles ganharam a independência da Bélgica, tem uma eleição e Patrice Lumumba vence, vira primeiro-ministro. Mas imediatamente em Washington, os alarmes comunistas começam a soar, porque estamos no meio da Guerra Fria. E o Congo é um lugar cheio de muitos recursos naturais, incluindo muito urânio, o principal ingrediente para as bombas nucleares. Isso é quando os americanos mantêm máscara de gás ao lado da cama e hordas de alimentos enlatados no porões. Oficiais em Washington não podem arriscar que o Congo caia sob influência soviética. Então eles focam neste primeiro-ministro. O diretor da CIA, Allen Dulles, o chamou de objetivo urgente e principal, uma alta prioridade de ação encoberta. Eles realizam um golpe mais político que os anteriores. Alinham-se aos inimigos políticos de Lumumba e a Bélgica, subornam políticos, financiam protestos e circulam propaganda como em golpes anteriores. E quando o momento chega, políticos subordinados fazem o que a CIA pediu, removem Lumumba do poder e assume Joseph Kasavubu. E a CIA está lá dando dinheiro, inteligência e conselhos ao novo governo. Essa solução política não foi a primeira tentativa. A CIA tentou assassinar Lumumba no passado, mas todas essas tentativas falharam. Por isso recorreram a sequestrar e manipular a política congolesa. Uma nova democracia apoiando aqueles que colocariam Lumumba diante de um pelotão de fuzilamento, tornando isso um assassinato político apoiado de longe. Então, há tanta área cinzenta nesses golpes. Neste caso é difícil provar que o apoio da CIA foi chave no assassinato de Lumumba. Isso é debatido até hoje. Um golpe estrangeiro eficaz funciona assim. Operando nas sombras, alimentando divisões, apelando para os piores demônios das pessoas no terreno através de dinheiro e influência. Vamos seguir para o Caribe dos anos 60. Há um ditador brutal na República Dominicana, Rafael Trujillo, um bandido sanguinário. Dizem que ele alimenta seus oponentes para tubarões. Mas o que importa aos Estados Unidos é que há medo de uma revolução comunista. Então a CIA envia armas para um grupo de assassinos para matá-lo. Acaba sendo uma emboscada e perseguição de carro. Eles têm sucesso em eliminá-lo, encerrando o seu governo de 31 anos. E, eventualmente, os Estados Unidos enviam forças para ocupar a República Dominicana, para garantir que um candidato de esquerda não chegue ao poder. Eles restauram a ordem e um candidato amigável aos Estados Unidos é eleito, Juan Bosch. Agora temos que ir para o Vietnã de 1963. Este precisa de muito tempo, mas focaremos no elemento do golpe. O Vietnã está dividido em dois, entre governos comunistas e pró-ocidentais. Os Estados Unidos precisam que o Sul permaneçam do seu lado,
mas o Washington começa a perder a confiança no líder do Sul, no Jinjiang. Ele está perdendo o controle do país e os Estados Unidos temem que o comunismo tome conta do Vietnã. Então a CIA arregaça as mangas. Era hora de outro golpe. Dessa vez se concentram em um general vietnamita, Dong Van Minh, que não gosta do presidente. E ele concorda em fazer o que a CIA quer. E quando o sinal é dado, o general direciona seu exército para tomar o aeroporto e as estações de rádio e bloqueiam as rodovias. Eles marcham para o Palácio Presidencial. Um tiroteio sangrento acontece e o presidente Diem escapa. Ele está com o seu irmão no Dinh Nu, mas não está indo muito bem para eles não. Então ele percebe que precisa marcar uma reunião para se render. Eles vão se encontrar em uma igreja católica. Provavelmente seria pacífica, mas quando os generais chegam, o matam no local, dizendo para matar a erva daninha, você deve arrancar as raízes, significando que Diem deveria morrer. O exílio não era suficiente, mas os Estados Unidos não planejaram exatamente isso. Não queriam matá-lo. Não foi uma ordem oficial de Washington, mas fizeram o golpe acontecer. Dizem que o Kennedy ficou angustiado com isso. O primeiro presidente católico americano por trás do golpe que matou o primeiro presidente católico vietnamita. E por acaso, Kennedy foi assassinado 20 dias depois. Um jornalista argumenta que o assassinato de Diem teve impacto maior na história americana que a morte de Kennedy, porque prendeu os Estados Unidos em uma década de conflito no Vietnã que virou uma longa guerra, terminando em derrota embaraçosa e uma crise política profunda. Um dos poucos golpes onde os Estados Unidos tiveram que lidar com as consequências. Vamos passar por algum desses assim bem rapidamente. Vou pular alguns detalhes aqui, né? Em 1962, o presidente americano John Kennedy tinha um brinquedo novo. Quando os convidados chegaram, o presidente apertou um botão escondido na lateral da sua mesa, acionando um microfone ali no salão oval e um gravador no porão da Casa Branca. Era a estreia de uma engenhoca secreta que registrou 260 horas de conversas sigilosas. Olha só que coincidência. A primeira gravação é sobre o Brasil, das 11 horas e 52 minutos às 12 horas e 20, de 30 de julho de 1962. Debateu-se o futuro e a fritura do presidente João Goulart. O embaixador americano no Brasil, Lincoln Gordon, disse que Jango estava dando a porcaria do país de graça para os comunistas, completou Kennedy. O assessor Richard Goldwyn ressaltou: podemos muito bem querer que os militares brasileiros tomem o poder no final do ano, isso quase 2 anos antes do golpe de 64. Desde 1961, com a chocante renúncia de Jânio Quadros e a conturbada posse de Jango, as reuniões de Kennedy sobre o nosso país eram monotemáticas. Como impedir que o Brasil se tornasse uma gigantesca Cuba? Apesar disso, Lincoln Gordon, embaixador do Rio entre 1961 e 66, morreu em 2009, aos 96 anos, negando que os americanos teriam participado do golpe. É 1964 e o Brasil está potencialmente se desviando para o comunismo com a ascensão de um líder de esquerda. Assim pensavam os Estados Unidos e a CIA. Eles não planejaram o golpe militar, mas financiaram adversários de Jango, tinham tropas prontas para agir e seu militar favorito assumiu o poder, General Castelo Branco. Foi sorte da CIA.
Eles transportaram por via aérea munição e suprimentos. Não tiveram que fazer muito, na verdade. Apenas ficaram de prontidão com reforços e assistiram o golpe brasileiro acontecer. Não irei entrar em detalhes, pois essa é a nossa história. Devemos conhecê-la. Em 1973, há um golpe no Chile. Essa é uma história um pouco complicada, com relatos conflitantes, e nós entramos em um local meio assim profundo. E decidi que, como não tem assim evidências sólidas da ação americana, eu não vou falar a respeito disso, mas que resultou na morte do Salvador Allende dentro do Palácio Presidencial. Ok, estamos de volta na África nos anos 80. E na Líbia, o ditador Muammar Gaddafi está causando problemas, financiando grupos extremistas e expandindo sua influência, segundo os americanos. Ele recebe um telefonema de seu vizinho do Chad pedindo ajuda contra uma rebelião. Gaddafi envia 4.000 tropas para ocupar parte do país e faz amizade com o novo presidente Golkoni Kedei, ajudando-o a evitar seu rival. E logo Gaddafi está ameaçando fundir o Chad com a Líbia. Os Estados Unidos não gostam disso. Então Ronald Reagan ativa a máquina de golpes, lançando uma guerra secreta, enviando armas e dinheiro para rebeldes no Chad e apoiando o oponente político expulso, Hissène Habré, ajudando-o a revidar. E funciona. O presidente do Chad foge e o líder apoiado pelos Estados Unidos chega ao poder. E agora há o conflito e a CIA continua armando a guerra mesmo após esse assumir. O líder apoiado pelos Estados Unidos governa brutalmente por 8 anos até ser derrubado por um militar. E em 2013 ele foi acusado de crimes contra a humanidade, tortura e crimes de guerra. Ok, vamos voltar para a pequena ilha de Granada em 1983. É o comunismo novamente. E os Estados Unidos enviam 2.000 tropas na Operação Fúria Urgente para invadir essa pequena ilha remota e remover seu líder comunista, Bernard Coard. Eles não sabiam muito sobre a ilha e usaram mapas turísticos para planejar a invasão. Enfim, as forças americanas avançam, sobrecarregam os lutadores granadinos acompanhados por aliados cubanos. O governo colapsa e o líder amigável dos Estados Unidos chega ao poder, Hudson Austin. Voltamos aí na América Central novamente. É 1989, estamos no Panamá, onde os Estados Unidos têm controle do canal mais importante do mundo. E o ditador panamenho Manuel Noriega tem sido amigável aos interesses americanos, mas os Estados Unidos começam a perder confiança nele, se perguntando se ele é a melhor escolha para garantir o acesso ao canal. E não é que ele foi indiciado na Flórida por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro? Temos que tirá-lo. Mas a gota d'água foi quando as tropas panamenhas mataram um soldado americano desarmado na cidade do Panamá. Os Estados Unidos estão fartos dele, então invade o Panamá com 27.000 tropas. O exército do Panamá é esmagado e o ditador é preso e condenado a 40 anos. E os Estados Unidos garantem acesso ao canal. Ok, então estamos agora no final dos anos 80 e os soviéticos estão invadindo o Afeganistão e encontram resistência nos mujahedins de todo mundo que vieram ao Afeganistão lutar contra a ocupação soviética. Muitos com motivações religiosas fundamentalistas, mas os Estados Unidos não ligam para as motivações. Basta que lutem contra os soviéticos e o presidente afegão Mohammad Najibullah. E funciona totalmente. Com a ajuda dos Estados Unidos, esses rebeldes empurram os soviéticos e expulsam o presidente afegão. Enquanto ele é expulso,
avisa aos americanos que se deixarem o Afeganistão nas mãos dos rebeldes, ele se tornaria um centro de terrorismo. E sua profecia se cumpriu. Os rebeldes financiados pelos Estados Unidos eram pessoas cujo nome conhecemos hoje. Osama Bin Laden, Abu Musab al-Zarqawi, o fundador do grupo que se tornaria o ISIS. As mesmas armas que os Estados Unidos enviaram para combater os soviéticos e para a mudança de regime no Afeganistão seriam usadas contra soldados americanos anos depois. Quando os Estados Unidos estavam de volta orquestrando mais uma mudança de regime após 11 de setembro, contra os mesmos grupos que uma vez habilitaram, os Estados Unidos deixaram o Afeganistão apenas para encontrar o país caindo sob o domínio do Talibã. Estamos quase no fim dessa lista e agora, nos dias atuais. É 2003 e 150 mil tropas americanas invadem o Iraque. Dizem que estão lá para destruir armas de destruição em massa, mas o foco é derrubar Saddam Hussein, o que fazem em semanas. Saddam foge e o presidente Bush declara missão cumprida, estabelecendo um governo amigável aos americanos no Iraque. Primeiro veio um governo de coalizão e depois assume Ghazi Machal al-Yawar, criando um subproduto negativo ao alienar grandes faixas do povo e do exército iraquiano que formam grupos rebeldes anti-americanos que continuam a lutar contra a ocupação americana, alguns se transformando em grupos como o ISIS, que causam estragos na região até hoje. O Iraque continua sendo um lugar de instabilidade política. A confiança no governo é extremamente baixa. E a questão de como e por que os Estados Unidos fizeram esse golpe caro, horrível e destrutivo ainda é algo para o qual não há realmente boas respostas. Mas e o petróleo? Bom, esse é um bom motivo, além de guerras criarem novos mercados para os americanos. Isso nos leva ao golpe final da nossa lista. É 2011. Durante uma onda de protestos se espalhando pelo norte da África, tentando derrubar ditadores fortes. Um deles era Muammar Gaddafi da Líbia, o mesmo Gaddafi de que falamos agora há pouco. Segundo a CIA, a preocupação de que ele possa massacrar manifestantes pró-democracia americana. Então os Estados Unidos sentem que deve se envolver para salvar manifestantes. Vamos salvá-los. História afiada é a questão do domínio estratégico da região. Eles reúnem aliados da OTAN para ajudar, mas em algum momento a missão altera para mudança total de regime. Não sabemos exatamente assim como isso aconteceu, apenas os Estados Unidos sabem. Mas é surpreendente. Vimos esse longo arco dos Estados Unidos usando o golpe como força para conseguir o que querem em muitos conflitos internacionais. É uma ferramenta comprovada na política externa americana. Então não é surpreendente que um golpe se torne uma solução durante os processos de decisão. De qualquer forma, o alvo se torna Gaddafi. E os drones da OTAN disparam mísseis em seu comboio e ele é capturado e morto. A Líbia está em caos desde então. E mais uma vez, estamos em uma área onde não sabemos a história que não aconteceu ou como as coisas poderiam ter sido diferentes se os Estados Unidos não tivessem se envolvido. Esse debate continua, né? Então, essa é a nossa lista. Esses são os golpes que decidimos abordar nesse vídeo. Há muito mais que poderíamos ter mencionado. Meu objetivo ao fazer essa história de golpes liderados pelos americanos foi para que possamos ver padrões que emergem. Como uma superpotência se tornou boa em remover líderes que não se alinhavam com sua visão de mundo ou que não eram amigáveis aos interesses comerciais americanos. Mas sejamos claros,
Isso é algo que países poderosos e impérios sempre fizeram. As principais marcas dos golpes liderados pelos Estados Unidos na Guerra Fria. Foi como a derrubada desses governos muitas vezes extinguiu novas democracias, movimentos democráticos em ascensão, substituindo-os por líderes autoritários que continuariam a oprimir o povo com apoio dos Estados Unidos. E no processo, redirecionando a história de um país. A violação de ter um poder externo, semeando dúvida, polarização e medo na nossa própria democracia, na nossa sociedade, é uma violação tão grande. E no processo, criando mais problemas para o povo, minando qualquer aparência de democracia ou desenvolvimento. Tudo em nome de manter os Estados Unidos no topo e dominantes sobre o globo. Hoje vemos que novas táticas, aparentemente menos invasivas, estão acontecendo, como a guerra dos chips e a pressão americana com o sistema SWIFT. Podemos imaginar que os acontecimentos de ataques especulativos ao real e a pressão do mercado financeiro sobre a taxa Selic pode ter a anuência do governo americano e dos detentores do grande capital mundial, como a BlackRock, Bridgewater, Vanguard Group, Fidelity, State Street Corp, além das grandes Big Techs. Não é interessante, em seu quintal, que um governo mais à esquerda tenha maior sucesso de crescimento econômico, melhorias sociais e melhoria de todos os outros indicadores do que o experimento anarcocapitalista argentino. Agora vemos Trump querendo anexar a Groenlândia, o Canadá, tomar o controle do Canal do Panamá e outros absurdos. Só que este é um tema para outro vídeo. Obrigado, meus leigos, e até a próxima.